Beatriz. O primeiro cenário de alguém que vive a ausência paterna é o abandono. Mas existe um segundo cenário no texto, que é o cenário do odre vazio. Fala comigo, odre vazio. Quando a água acabou da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Para e pensa comigo, o deserto é um lugar de escassez, gente. E onde tem escassez tem o quê? Tem desespero, tem ou não tem? Tem desesperança, tem ou não tem? Tem aflição. O texto diz, quando a água da vasilha acabou. Você consegue pensar uma mulher sozinha com um menino, que os estudiosos dizem que na época deveria ter uns 16 anos de idade, somente com um odre de água na vasilha, ele deve ter pensado, quando essa água acabar, a gente vai morrer. Não tem mais esperança. E o texto diz que Ismael se senta e chora. Aquele choro, com certeza, foi um choro de desespero. Foi um choro de não quero morrer, a morte está próxima. Agora para e pensa comigo, quando isso aconteceu, quando ele se viu sem água, quando ele se viu suas forças esvaindo, se sentindo seco, sabe aquela escassez a ponto de dizer assim, eu preciso de um gole d'água. É assim que a gente se sente no deserto da ausência paterna. A gente está caminhando num deserto seco, árido, e a gente diz assim, não tem um gole de água para mim. E nesse momento de maior fragilidade e escassez, quando toda a fonte de suprimento que eles tinham acabou, perceba o que foi que aconteceu. A própria mãe o abandona. O texto diz que Agar deixa ele debaixo do arbusto e vai para um tiro de flecha, que era uma distância consideravelmente muito grande, porque ela não queria ver o menino morrer. Aí você pensa, poxa Thalita, mas a gente não podia esperar outra coisa dela. Ela era uma mãe, ela estava aflita. Ela não queria ver o menino morrer. Sim, talvez ela não tinha outra saída, mas se coloca no lugar da criança. Entra na mente de Ismael e pensa, primeiro meu pai me abandonou e agora minha mãe também me abandonou. A minha mãe não foi capaz de ficar ao meu lado, nem na hora da morte. Você consegue perceber o duplo abandono? Você consegue entrar na mente daquele jovem e pensar, uma vez abandonado pelo pai e agora abandonado pela mãe, mesmo que pelos motivos corretos, eu estou desesperado. E aí nesse momento de desespero entra a figura paterna de Deus. Ele precisava ter um encontro com o Deus Pai. E ali, naquele lugar de escassez, de ausência paterna, Deus vai se revelar a Ismael. Deus vai mostrar a ele que o ama. Deus vai mostrar que ele é presença. E ele não é uma presença apenas de palavras, mas ele é uma presença de fato e de verdade. Era como se Deus estivesse dizendo, olha Ismael, eu sei que você tem um pouco de dificuldade de acreditar em mim como alguém que vai cuidar de você, porque todas as pessoas que você acreditou que iriam cuidar de você, falharam com você. Olha, talvez quando ele era muito pequenininho, ele ouviu do seu pai e da sua mãe, a gente te ama, filho, a gente nunca vai te abandonar, filho, você sempre vai ser o nosso menininho. Mas talvez agora todas aquelas palavras ditas se transformaram em descredibilidade pela atitude do pai e da mãe. Você já se viu alguém que não teve capacidade de confiar e acreditar no amor de Deus, o Pai, porque todos os amores que você entregou a figuras de autoridade na sua vida se descredibilizaram? Deus precisava mostrar que Ele era um Pai perfeito, um Pai que não tinha apenas palavras, mas um Pai que tinha presença. Ele precisava conhecer a Deus, porque de fato Ismael não conhecia Deus. Gente, para comigo e pensa, quando Abraão vai despedir ele, Deus dá uma promessa a Abraão, dá ou não dá? Ele diz assim, olha, não tenha preocupação por causa do menino, eu vou cuidar do menino. Ismael ouviu isso? Ouviu isso? Não, Ismael não ouviu isso. Ismael não ouviu a garantia que Deus iria cuidar dele. Ismael não sabia que Deus ia cuidar dele. Logo, Ismael precisava conhecer a Deus de maneira verdadeira. O fato de Ismael não conhecer a Deus como pai o fez colocar todas as suas expectativas no odre.
Já percebeu que nós fazemos isso? Quando não conhecemos a paternidade de Deus, depositamos toda a nossa confiança no odre que está nas nossas mãos. E às vezes, quando a água do odre acaba, a gente entra em desespero. Nós precisamos transferir toda a expectativa que está no odre para a fonte que nunca se esgota, para o abastecimento inesgotável, para os rios de água viva. Por que a gente precisa de um odre se a gente tem uma fonte? Então Deus, o próprio Deus, olha para Agar e disse: perceba a fonte. Deus diz: ei, Agar, eu mando um anjo aqui para você enxergar a fonte que não vai deixar você morrer nesse deserto, a fonte que vai te dar a água para encher essa vasilha quantas vezes forem necessárias. Ei, nós precisamos entender que quando as nossas expectativas estão no odre, não na fonte, seremos frustrados. Mas quando olharmos para a fonte que nunca se esgota, receberemos a água que precisamos.